Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega dividendo que a empresa pode pagar para vocês, pessoal. A Petrobras pode pagar mais de R$ 8 por ação, fora um grande potencial de valorização que pode acontecer nas ações da companhia. Por isso que para você que ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou revelar qual é esse segredo que pode fazer a Petrobras se tornar uma das maiores pagadoras da bolsa e ainda trazer uma grande valorização na sua carteira. E não somente isso, vamos falar também sobre Banco do Brasil e Itaú e essa grande alta que tem acontecido no setor bancário, até porque o Ibovespa segue em uma alta expressiva, atingiu 164 mil pontos hoje, já com uma expectativa de queda na taxa Selic já para o mês que vem, janeiro de 2026. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Pessoal, sem mais enrolação, vamos de fato aqui para o que interessa e a carteira do canal decolou, pessoal, está aí em R$ 205.301, tá? Então perceba que em poucos dias a carteira segue decolando e quem tem levado a carteira para cima é o Itaú, com uma grande alta nas ações, né? Infelizmente, o ponto positivo é que após a datacom do dividendo que vai acontecer já no dia 9, a ação do banco será descontada R$ 2,18. Então a ação pode dar uma corrigida, voltando para os R$ 38, R$ 37 após a datacom, abrindo espaço para aportes novamente, até porque o Itaú, na minha visão, até R$ 43 segue muito barato, tá? BB Seguridade segue subindo, BR Partners, até mesmo o Banco do Brasil está recuperando parte da queda que tem acontecido. Por quê? Porque a alta do Ibovespa tem levado muitas ações brasileiras para cima, né, pessoal? Então por isso que a carteira do canal está aí nos seus R$ 205 mil. Tratando-se agora da Petrobras, né, que é o principal escopo aqui desse vídeo, tecnicamente, pessoal, quando o pessoal fala de Petro, todo mundo fica vidrado em política. E eu sempre repito isso em todos os vídeos, tá? Esquece política quando você olhar estatal. Ué, Pablo, esquece política? Como assim? É, pessoal, porque se você ficar se baseando por política, você nunca vai investir em nenhuma estatal da bolsa. Sempre tem problemas, sempre tem furdúncios, notícias negativas, troca de gestão, é sempre a mesma história. Então você precisa estabelecer uma estratégia, comprar em preços baratos e aguardar consequentemente essa empresa te produzir frutos, tá? Hoje a Petrobras, ela está num novo ciclo de crescimento. Essa daqui é a minha visão, minha tese com Petrobras. Por quê? Primeiro que hoje ela tem um custo de extração, lifting cost, muito baixo, tá? Que fica na casa ali dos $28 o barril, fazendo com que a Petrobras ela tem uma eficiência operacional muito acima da média. Então, para ela ter prejuízo, pessoal, o preço do barril precisaria cair para abaixo dos $28. Probabilidade disso acontecer quase que nula, porque isso inviabilizaria a produção global em várias empresas, tá? Por isso que eu enxergo que Petrobras, mesmo com a desvalorização do barril, está entregando bons resultados e segue barata. Quando a gente pega aqui, ó, a relação EV sobre EBITDA da empresa, que é de 4,17, né? A média da Petrobras é ser negociada em 8 vezes, a média histórica aqui da empresa. Se a empresa hoje fosse cotada apenas pelo seu EV sobre EBITDA médio, ela já teria um potencial de valorização nas ações, considerando o atual valor de mercado de Petrobras, poderia subir 294%. Perceba que o mercado não está precificando muito bem a Petrobras, né? Não é à toa de que ela lucra, pessoal, tecnicamente 2 Itaús, tá? Isso que o Itaú tá tendo lucro de 11 bi por trimestre e tá sendo precificado até mais do que a Petro. Então perceba que a gente tem uma clara assimetria com Petrobras quando a gente olha para os números, tanto de valorização, e se a empresa continuar entregando esse EBITDA elevado, ela pode continuar sim produzindo bons dividendos, fazendo com que passe facilmente os R$ 8 por ação no longo prazo. Então, se ela continuar gerando ali um caixa, né, de 45% do caixa na forma de proventos, pessoal, a gente pode facilmente ter um dividendo superior a R$ 8 por ação para os próximos anos. Então você tem com Petrobras hoje um caso de tanto bons dividendos, como também
uma perspectiva de valorização bem acima da média. Agora, tratando-se de Banco do Brasil, pessoal, que segue subindo, tá? O Banco do Brasil segue aí acompanhando a alta do Ibovespa, a gente vê que mesmo com a crise que tem acontecido no agronegócio, aqui não foi ruim para o Banco do Brasil, porque as ações estão quase voltando aos seus R$ 23, tá? No caso, grande parte, já quer dizer, né? Todo esse risco do Banco do Brasil relativo ao seu resultado já foi precificado, porque aparentemente agora a gente está entrando num ponto de inflexão barra, né, melhora gradual no resultado do Banco do Brasil. Porque já para o próximo ano, a gente tende a ter a queda na taxa Selic, tá? No caso aí, ó, perceba que o Ibovespa segue reagindo positivamente porque a Selic já está certa que vai cair para janeiro. Isso aqui é óbvio, pessoal, porque a gente viu tecnicamente, tá, uma desaceleração nos índices de inflação. Então o IPCA segue recuando, né? O IGPM segue com controle. A gente vê que o PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, né, está crescendo, mesmo que de forma razoável. Isso não há motivos para o Banco Central continuar mantendo essa política contracionista na economia, continuar desestimulando o consumo, aumentando o juro, né? Então o Banco Central, observando de que o IPCA já está com uma perspectiva de queda e já tendo queda no curto prazo, isso já abre espaço sim para uma correção da autoridade monetária, ou seja, dele conseguir reduzir essa taxa Selic para baixo. Como estamos numa Selic, pessoal, de 15% ao ano. A meta do Banco Central para o próximo ano, se tudo continuar encaminhando como está, né, é uma Selic de 12% ao ano, uma queda de 3%. E isso aqui poderia beneficiar o Banco do Brasil principalmente, tá? Porque ele está sendo impactado justamente por conta do agro. O agro precisa de uma Selic mais baixa para que o produtor rural volte a ter um respiro, né? Consiga ter mais demanda e, consequentemente, as commodities agrícolas voltarem a ter um respiro também. E o Banco do Brasil poderia ser beneficiado duplamente, com o agro já se estabilizando para o próximo ano e uma queda na taxa Selic que tende a baratear o custo de captação do Banco do Brasil. Então a gente inevitavelmente já para o próximo ano já pode ver uma recuperação no resultado. Se eu pegar aqui, ó, o PL atual de Banco do Brasil tem 7 vezes, mas em ações cíclicas a gente gosta que o PL se estique. O Banco do Brasil ele é cíclico, então o PL mais alto pode denotar também fundo de ciclo no Banco do Brasil. De qualquer forma, tá? Se eu pegar aqui, ó, o valor de mercado atual do Banco do Brasil e dividir por um lucro no próximo ano projetivo, temos um PL de 5 vezes, o que denota, se você olha para o PL de forma baixa, ele está barato, se a gente tivesse um re-rating do Banco do Brasil. Fora que hoje, o banco está muito abaixo do preço justo, né? Se ele fosse cotado, já englobando uma suposta recuperação no resultado para o próximo ano, pessoal, a gente teria ali R$ 50 de preço justo, que dividido por este preço de agora, temos um potencial de alta de 131% nas cotações de Banco do Brasil. Fora que o dividendo pode voltar a ser pago de uma maneira interessante. A própria gestão disse que caso a recuperação seja bem sucedida, que eu acredito que vai ser, o banco vai deliberar um dividendo extraordinário e mais o seu operacional que pode ficar ali uns 8 a 9% ao ano, já somando os dois. E para 2027 podem sim reajustar esse payout para cima, tá? Então tem sim boas perspectivas do Banco do Brasil conseguir se recuperar. Ele segue a maior posição da carteira do canal, 45,67% da carteira está nas ações do Banco do Brasil, e ele tem um provento em aberto, cujo eu vou receber aqui no dia 12 de dezembro, que eu vou estar reaplicando também na carteira do canal. De preferência, eu tô com uma meta em Itaú, então eu vou aplicar ali todos os dividendos esse mês. Olha, eu vou receber 2.552 dividendos, tá? Dividendos do Banco Itaú, da Petrobras, do Banco do Brasil, que vou pegar esse provento e reinvestir nessa carteira para comprar mais ações e gerando esse efeito composto, né? Comprando mais ações e enriquecendo aí no médio a longo prazo. Agora tratando de Itaú, pessoal, que está quase nos R$ 40. Aqui não está aparecendo no Investidor 10, né? Mas quando você pega aqui, ó, a cotação de ITUB3, que acaba sendo mais descontada do que a ação preferencial, a gente vê que o Itaú está negociando em quase R$ 40. Mas cuidado, tá? Grande parte dessa euforia, claro, é por conta do alto do Ibovespa, mas era para ele estar nos 37, é por conta do dividendo que ele anunciou extraordinário. O dividendo que o Itaú anunciou ultrapassou, tá? Os 2,18 por ação. Então o mercado está dando uma euforia aqui nas ações por conta desse dividendo. Se a ação do Itaú até o dia 9 estiver ali em R$ 40, supondo que suba mais um pouco, considerando a ação agora, se o Bovespa continuar em alta, se já descontar 2,18, as ações do banco vão voltar aos R$ 37,82. E nesse preço, eu já vou voltar a fazer aportes no Itaú, que eu já enxergo. Eu não vou comprar agora, tá, pessoal? Porque eu acho que tá muita euforia aqui no Itaú por conta desse dividendo extraordinário. Já vou receber um bom dividendo do banco, já tenho 1.064 ações, mais de R$ 1.900 de dividendos, então não vejo motivo de euforia e pânico para querer comprar rápido, ânsia de querer comprar rápido, né?
Até porque depois da Datacom, inevitavelmente a ação vai desabar, pelo menos uns R$2 na cotação, 5% vai cair, tá? E consequentemente, pessoal, eu vou pegar o meu aporte mensal do bolso e fazer mais uma injeção de capital nas ações do Itaú e o próprio dividendo também vou reaplicar no banco. Minha meta no Itaú é fazer ele representar uns 30 a 35% da carteira do canal. Para ser mais exato, uns 35%, tá? Porque eu quero ter uma boa posição em Itaú, pelo menos umas 2.000 ações do banco, olhando para médio e longo prazo. E hoje o Itaú ele segue muito barato, claro, não tão barato quanto o Banco do Brasil, mas sim descontado, porque quando a gente pega, já supondo uma queda na taxa Selic para o próximo ano, a gente observa que, considerando o atual valor de mercado do Banco Itaú, que está na faixa dos seus 440 bilhões de reais, e se eu dividir por um lucro no próximo ano projetivo de 50 bi, temos um PL de 8,8, denotando que o Itaú, mesmo após alta recente nas ações, o banco está barato, já que a média dele é ser precificado por 13. Então, 13 dividido por 9, vamos supor, no pior cenário que o Banco Itaú tivesse em 9,5, pior cenário possível, tá? O banco ainda teria um potencial de alta de 36%. A gente vê que tem margem ainda no Itaú para se valorizar. Fora que no mercado de alta, o mercado chega a pagar até múltiplos maiores quando o banco fica caro. Chega a pagar aqui 15, 14, olha aqui, ó, o PL em 2020, tá? 14,4, pessoal. Então a gente vê que o Itaú segue sim descontado, considerando a sua média histórica de longo prazo e também, caso a gente tenha um bull market, poderia sim facilmente ultrapassar os R$50. O Itaú vale hoje na bolsa uns 500 bi facilmente. Mesmo ele 500 bilhões, tá? Se o lucro continuar crescendo como está crescendo agora, pessoal, a gente ainda tem um PL de 10. As ações aí a 500 bilhões daria mais ou menos uma cotação estimada nas ações do Itaú de R$46. A gente vê que o Itaú tem muita margem, pessoal. Para o banco ficar caro, só acima dos R$50. Até 43 para mim tem bastante margem de compra. Por isso que eu estou comprando sem medo, tá? Eu compro com margem de segurança, tanto de valorização e também de bons pagamentos de proventos. Já que o banco, mesmo num cenário de ele estar cotado em 10 vezes, supondo esses R$46, vamos colocar aqui, né? Ele ainda, se ele contemplar 65% de payout, temos um provento de 6,5% de forma operacional e somado ao que ele paga do extraordinário anualmente, que fica em 3%, sendo bem pessimista para o Itaú, temos 9,5% ao ano em dividendos. Então perceba que até R$43 eu vejo bastante margem. Pablo, quando que você pararia de comprar Itaú? Se ultrapassasse os 43 a R$44. Aí eu faria aportes pequenos, não muito grandes, tá? Porque aí senão eu já compraria o banco no patamar, a não ser que o lucro continuasse subindo a uma velocidade muito alta. Aí poderia passar, sim, a aumentar, sim, o meu preço de aportes. Mas, considerando o cenário de hoje, já supondo uma queda na taxa Selic, né? Para o próximo ano, eu acho que Itaú até os 43 segue com margem. Estou esperando aqui dar uma quedinha após essa Datacom para eu fazer mais uns aportes aqui na empresa, tá? Nossa, Pablo, muito massa esse seu vídeo. Porém, aí é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento para fazer o que você faz. Tô começando na bolsa agora. Precisava de um norte. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha que tem aí mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. E fora que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais descontada do que isso. O terceiro fator aí que você tem também é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço pessoal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E outro fator importante, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui, né, o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal, basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Estamos com essa meta de atingir, pessoal, 10 mil inscritos, tá? Então se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E para vocês que ficaram comigo até o final, o grande fator de crescimento na Petro, tá? Tende a ser a margem equatorial, que seria um novo pré-sal aqui para a empresa, que pode dobrar a capacidade de produção para os próximos anos. Já comentem se vocês têm Petrobras, Banco do Brasil e Itaú. Em particular, tenho no caso ali as três na carteira, Banco do Brasil maior posição, Itaú segunda maior posição e Petrobras aqui segue sendo a minha quinta maior
posição da carteira do canal. Também olho para a empresa para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus no próximo vídeo e fui!